Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã também, às 7 da manhã, temos reunião em São Paulo e depois em todos os templos, a partir das 9, evangelismo. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Serão cerca de 7 horas que nós vamos passar separados em jejum e em oração em todos os nossos templos. E tenho certeza que vamos viver um dia de poder. Pegue a sua família e venha para o templo. Coloca Deus no centro da sua família. Os dias são maus. Se aproxima de Deus. Olha o que diz aqui em Mateus 24. Eu vou ler no 4 e depois do 10 em diante. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. A iniquidade, nós já vivemos esse tempo. E a iniquidade tem aumentado dia após dia. E, infelizmente, o amor de muitos tem esfriado. A Bíblia está dizendo, cuidado que ninguém vos engane. E a Bíblia diz, não se engane e não se deixe enganar. Mas tem gente que tem se enganado, tem enganado, tem permitido o engano. Aqui, ó. Cuidado que ninguém os engane. Muitos têm sido enganados. Têm se enganado. Têm enganado. Muitos escandalizarão. Se odiarão. Trairão. Esse espírito está aí. Tem gente que até hoje não teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com pessoas, teve um encontro com a religião, mas não teve um encontro com Deus. Por isso que ele não tem temor a Deus. Então ele é capaz de escandalizar, de envergonhar, de enganar, ele se engana. A iniquidade tem aumentado. E muitos, ao invés de se aproximarem mais de Deus, estão se aproximando ainda mais daquilo que leva para a condenação. Nesses dias, para onde nós olhamos, nós vemos escândalos, ódio, traições, o amor de tantos esfriando. Por quê? Por que que muitos têm esfriado na fé? Por quê? Porque não conhece a Deus. Porque quando uma pessoa conhece a Deus, ela teve um encontro com Deus, e não com a religião, não com mais um líder ou com mais uma igreja, ela não se afasta dele nunca. Sabe por que que muitos esfriaram? Porque tiveram encontros vários, com igrejas várias, com religiões várias, com líderes vários, mas não tiveram um encontro com Deus. Muitos hoje estão vivendo sem propósito,
as motivações, as intenções do coração são as piores. Muitos hoje envergonham mais o evangelho do que contribuem para o crescimento dele. Entendeu? E a Bíblia começa dizendo isso aqui: cuidado que ninguém os engane. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade é a palavra de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, ninguém vai te enganar. Mas se você conhecer mais uma igreja, mais um líder, mais isso ou aquilo, então você vai ser enganado. Mas se você se preocupar em conhecer a Deus, ninguém vai te enganar. Porque quem conhece a Deus não é enganado. Quando uma pessoa realmente teve um encontro com Deus, ela não o deixa. Quando uma pessoa se desvia da fé porque ela nunca conheceu a Deus. Quando uma pessoa abandona a fé porque ela nunca conheceu a Deus. Quando uma pessoa olha para a direita, para a esquerda, olha para homens, olha para falhas, é porque ela nunca conheceu a Deus. Porque quem teve um encontro com Deus não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, não olha para as falhas de ninguém. Ele olha para Deus, porque ele conhece a Deus, ele sabe que Deus é perfeito. Ele se preocupa em ter um relacionamento com Deus. Ele se preocupa em se aproximar cada vez mais de Deus. Ele entende que na igreja tem o joio e o trigo. Ele entende que existem os bodes e as ovelhas. Ele entende que tem muito lobo vestido de ovelha. Ele conhece a palavra, ele sabe o que está escrito. Ele lembra, porque ele conhece a verdade, que nos tempos do Paulo, do apóstolo Paulo, tinha pregador corrupto, tinha crente que traía, que envergonhava, que mentia, tinha gente fofoqueira, caluniadora, que acusava, que julgava, e nem por isso a igreja deixou de crescer, e Paulo deixou de ser de Deus. Ele entende que nos tempos do Paulo, tinha todo tipo de gente. E ele continuou fazendo, pregando a palavra, fazendo com que o evangelho crescesse, e não parou. A igreja não parou de crescer por causa dessas pessoas. Porque quem realmente queria Deus, buscava Deus, permanecia. Quem não era de Deus, despencava mesmo, mas a igreja não parou de crescer. Porque não tinha só gente imatura, mas tinha gente madura. E os maduros contribuem para o crescimento. E quem é maduro olha para Deus. E quem olha para Deus, persevera. E quem persevera, prevalece e é salvo. Porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser abençoado. Esse vai ser salvo. Cuidado que ninguém te engane. Cuidado para não se envolver com a iniquidade e o teu amor por Jesus esfriar. Cuidado. Cuidado para não sair do propósito. Permaneça no propósito. Ande com Deus. Não ande com homens. Entendeu? Busque conhecer a Deus. Foca em Deus. Construa um relacionamento com Deus. Se você prega o evangelho, qual a motivação que te leva a pregar o evangelho? Medo da vida? Quer existir? Você foi chamado mesmo para isso? Porque você foi chamado. E de pregar o evangelho, isso é para todo mundo, mas não necessariamente que você tenha que sair daquilo que você estava fazendo para subir num púlpito.
E muita gente, Deus não tinha isso com elas. Elas deveriam ter ficado onde elas estavam e realizado a obra do Senhor. Mas elas não entendem de propósito. E elas foram fazer aquilo que elas não têm estrutura. Elas não têm visão. A verdade é que muitas, até hoje, não têm espírito, não têm visão própria. Essa é a verdade. Não conseguem ter inspiração e revelação da palavra. Porque estão fazendo uma coisa que elas não foram chamadas para fazer. Estão no lugar errado. Entendeu? E é por isso que o ministério não prospera, que a vida das pessoas não prospera, que a vida delas não prospera. Não prospera. Porque muitos, a motivação, até fazem uma coisa boa, mas a motivação está errada. Alguns pregam o evangelho por contenda, por rivalidade, com a ideia de ganharem algo com isso, porque foi a única maneira que encontraram para existir. São pessoas insatisfeitas, perdidas. Só que darão conta diante de Deus, porque os líderes serão tratados com mais rigor. E quando você pode até fazer uma coisa certa, mas se você fizer com a motivação errada, não vai dar certo. Não vai dar certo. E se você trabalha algo de forma enganosa, você vai prejudicar vidas. E isso vai cair muito pesado sobre você. Pense a respeito. Nós temos que fazer a coisa certa, com a motivação certa, nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida e nos colocar nele. Eu preciso saber o que é que Deus tem comigo. E me posicionar. E quando uma pessoa se coloca no propósito, bom, Deus me chamou para isso, eu nasci para isso. Dá certo, as coisas frutificam. Frutificam. Não deixe que ninguém te engane. E não se engane. E não seja um enganador. Busque saber o que Deus tem com você. E faça a coisa certa pela tua vida. Não estrague a sua vida e a vida de alguém. Ou de muitas pessoas. Não sirva de escândalo. Não escandalize. Seja um instrumento de bênção. Porque quando uma pessoa decide ser bênção, onde ela estiver, ela será. Onde estiver, será. Entendeu? Tem gente que foi chamado para manter a obra. Tem gente que foi chamado para apoiar a obra. Tem gente que foi chamado para encabeçar a obra. Tem gente que foi chamado para liderar. Tem gente que não. Tem gente que foi chamado para apoiar em várias questões, áreas e atuar com o seu talento. Mas não mais que isso. Enfim. O que o meu olho faz, o meu ouvido não vai fazer. O que a minha boca faz, a minha orelha, o meu ouvido não vai fazer. Entendeu? As minhas mãos têm uma função, meus pés têm outra. Meus braços, minhas pernas, cada órgão. É assim que funciona o corpo de Cristo. Cada coisa no seu lugar, cada pessoa no seu propósito. Minha orelha, meu ouvido é para ouvir, meus olhos para enxergar, minha boca para falar.
Entendeu? E dentro do corpo de Cristo, cada um tem uma função. Deus colocou com propósito, tem um talento, tem um dom, foi chamado para algo. Nem todos para estarem no altar, à frente de um ministério. Entendeu? Nem todos. Aí eu vou abrir a minha própria igreja. Por quê? Porque você é orgulhoso e não se submete à autoridade? Porque você está com medo da vida e acha que vai ser mais fácil se esconder dentro de uma igreja? Está muito enganado. Não tem nada de facinho aqui, não. Quem realmente vive com um propósito ministerial sabe o quanto é árduo o trabalho. É pesado. Quando se leva com a devida responsabilidade, é muito pesado. Essa é a verdade. Não tem melzinho na chupeta. A coisa é séria. E quem vive com propósito sabe o quanto é sério estar dentro de um propósito. Pense sobre sua vida. Onde você está? Você está no lugar certo? Você está fazendo a coisa certa? Você está com as intenções? As suas intenções são as corretas? O que te motiva está correto? Você tem a motivação certa? Faz com a motivação certa? Suas intenções são certas? Você tem se enganado? Está enganando? Você tem sinceridade no seu coração? Isso aí você responde para você. Porque é você e Deus. Deus te conhece. Deus sonda mentes e corações. Ele sabe muito bem o que está na sua cabeça e no seu coração. Que espírito você tem? Ele sabe. Então você pode conseguir vender a imagem tal, mas Deus sabe. Você pode falar uma coisa, mas dentro de você ser outra coisa. Isso é muito sério, porque Jesus está voltando. E tem muita gente dentro de igreja e até em altares, caminhando a passos largos para o inferno. E que terão que responder diante de Deus sobre muitas pessoas. Serão responsáveis pelo sangue de muita gente. Que elas conduziram errado, derrubaram, enganaram. Pense a respeito. Não tem nada mais poderoso que a palavra de Deus. E contra ela, ninguém pode ir e ninguém escapa. O que uma pessoa planta, ela colhe. E você, que já pulou de galho em galho, procurando o lugar perfeito, não existe lugar perfeito. Não se engane, não se deixe enganar. Trate de amadurecer. E buscar um lugar que prega a palavra. E que leva a palavra com seriedade. E se firmar, olhar para Jesus e esperar por Ele, porque Ele está voltando. Amadureça. Não tem lugar perfeito. Nós precisamos encontrar onde a palavra com seriedade é pregada. Até porque eu presido o Ministério Mudança de Vida, mas digo a você que igreja não salva ninguém. Líder nenhum salva alguém. E ai dos líderes que estão num ministério sem temor, trabalhando sem a motivação correta. Ai desses. Ai, pense a respeito. Tema a Deus. Se você está no banco da igreja ou está no altar, tema a Deus. Se você está no altar, está no banco, tema a Deus. Reverencie a Deus. Viva com propósito.
Ande com Deus, se aproxime de Deus, busque saber qual o propósito da sua vida. E tema Deus. Não se engane. Cuidado que ninguém os engane. Cuidado, não deixa ninguém te enganar. Não engane. Não se engane. Não se deixe enganar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Kátia, recentemente, o que a senhora tem vivido dentro do Ministério Mudança de Vida? Tem vivido muitos milagres, né? Então, eu estou desde 2011 aqui, então tem muitas vitórias para contar. Então, a última agora, recentemente, foi no final do projeto de 2013 para 2014. Então, em 2013, eu finalizei com chave de ouro, porque um sonho que eu tinha era de fazer uma cirurgia plástica de mama e meu marido tinha um projeto de uma audiência, né? Uma causa que precisava ser ganha. E já estava rolando há 1 ano. E no final do projeto, no final do ano, a bispa entrou com aquele projeto. O que você não quer levar para 2014? E eu coloquei que eu não aceitava levar a cirurgia e não aceitava levar o processo trabalhista que ele tinha. Então eu queria que se resolvesse em 2013. Então quando foi domingo que a bispa abriu, 1º de dezembro, ela abriu o projeto para finalizar o ano. Eu passei no altar, dia 1º de dezembro. Na segunda-feira, dia 2 de dezembro, eu passei no altar com o papel, com o projeto na mão. E na terça-feira, continuei orando em casa, falando que eu não aceitava levar a cirurgia para 2014 e não aceitava também levar a audiência que rolasse mais 1 ano por aí. Quando foi na terça-feira, 7h30 da manhã, eu dobrei meu joelho, falei para Deus, eu não aceito, e eu estou orando e eu fico com a palavra que não quero levar essa derrota para 2014. Quando eu me levantei, fui tomar café, 8h30 da manhã, tocou meu celular, era do hospital me chamando para ser operada, fazer a cirurgia. Nem acreditei, né? E isso foi na terça. Quando foi na quarta, eu vim para o culto, e meu marido, antes de vir para o culto também, já orei em casa. Quando foi na quarta-feira, às 10 horas da manhã, era audiência. Quando foi 10h30 da manhã, meu marido já estava com a causa ganha. Então foi assim, 2 vitórias, 2 coisas que eu tinha colocado no projeto para não trazer para 2014 foram realizadas em questão de segundos, né? Em fração de segundos. Então assim, foi uma vitória muito grande. Mas eu completo assim, é muita oração. É muita oração, eu estou aqui desde 2011 e é plantando cada dia mais. Estou participando desse projeto agora do ano de 2014, já tenho vivido algumas graças e assim, cada dia, cada ano, cada mês é uma conquista nova. Vive de vitória em vitória, vive de milagre em milagre. Levanta-se derrotas, quer acabar com a gente, quer desanimar. Mas graças a Deus a gente fica firme, continue e a vitória está aí. Todo dia a gente vive uma vitória. Essa semana eu já vivi uma. Então assim, levanta as coisas ruins, mas levanta muito mais coisas boas, né? Então a gente tem que deixar claro que não é passo de mágica, mas é passo da oração. Como a bispa ensina. A gente vem aqui, não é fácil estar aqui, jejuar, 10 horas de jejum, 10 horas de oração. Não é fácil você vir no domingo, voltar na segunda, voltar na quarta-feira. Não é fácil, mas a gente está lutando. Se levanta situações, para a gente desanimar, se levanta. Mas cai por terra porque a gente fica com a palavra, né? Então, no prazo da cirurgia, eu tive que ficar 45 dias sem poder estar na igreja. Mas eu participava pela internet ao vivo com a bispa, participava na segunda, participava na quarta, participava no domingo. Nos cultos de manhã, na palavra que ela ministra pela televisão, vocês colocam na internet. Já logo cedo que eu acordava, já assistia, já orava. Não só assistia, como a gente participa, né, daquela palavra, daquele momento. Então, assim, tenho vivido muita coisa boa e creio que para 2014 vou viver muito mais e as pessoas vão ver muito mais vezes eu aqui dando vários testemunhos, com certeza. Feliz e abençoada? Muito, muito, sem palavras. Deus abençoe. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de abril,
às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem possa impactar, vestir esta pessoa, arrancar a venda dos olhos, tirar todo o bloqueio dos ouvidos, as escamas dos olhos. Que haja temor. Temor, meu Pai. Onde esse programa estiver chegando, que temor esteja chegando também. Temor. O amor de muitos tem esfriado. Muitos têm perdido o foco. Até hoje, não entendem de propósito, não vivem com propósito. Não olham para o Senhor. Agem de forma imatura. Vivem pulando de galho em galho. Estão fazendo aquilo que não foram chamadas para fazer e assim por diante. Que essa palavra, meu Deus, possa impactar e revelar a esta pessoa aquilo que estava oculto a ela. Abençoa lares e famílias e todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu determino vitória sobre todos, consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu determino prosperidade sobre cada semeador do programa Mudança de Vida hoje. E peço, desperta mais semeadores, porque a gente sabe que quando uma pessoa planta no teu reino, ela é abençoada. Pai, mais uma vez, onde esse programa estiver chegando, que temor esteja chegando também. Que todos, nesse momento, sejam despertados para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar domingo, graças a Deus, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Venha para o templo. Venha buscar a Deus. Deus está buscando por você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e apoiar se desejar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.